pedido da coordenação do curso, nós vamos dedicar as atividades dessa semana para a orientação de estágio. A primeira coisa que precisa ficar combinada é que estágio não é assistir aulas. O estágio na formação docente tem a ver com profissionalização, tanto quanto nós entendemos assim em relação a qualquer curso técnico no qual nós atuamos. Foi publicado no Moodle essa área de estágio que contém um manual, dentro dela também tem um link para o site do setor de estágio do Instituto Federal e nele vocês vão encontrar todos os documentos que são necessários para formalizar as atividades de estágio. Então, para o início do estágio, são 3 documentos: a carta de apresentação, o credenciamento e o termo de compromisso. Os 2 primeiros são opcionais, enquanto o terceiro, de fato, é necessário, deve ser preenchido em 3 vias, sendo uma do aluno, uma da unidade concedente, a escola, e outra do Instituto Federal. O termo de compromisso tem o formato de um contrato, com cláusulas que definem o período de estágio, os envolvidos e esses detalhes. A carta de apresentação e o credenciamento só precisam ser preenchidos se a escola de estágio fizer questão. Já para encerrar o estágio, são outros 3 documentos. A ficha de síntese é uma tabela que resume os dias nos quais você compareceu à escola e as atividades que você desempenhou a cada dia. Nós montamos um outro vídeo com um exemplo de preenchimento dessa síntese que está disponível na aula dessa semana. Existe um relatório de estágio, que é um único relatório para registrar todo o estágio, e o parecer do orientador, que vai ser emitido pelo orientador do IFE, do seu polo, após a entrega da ficha de síntese e desse relatório. As atividades de estágio vão se dividir basicamente em 3 momentos. O primeiro deles é o diagnóstico, que envolve uma caracterização do ambiente escolar, considerando os planos de curso, o regimento da escola, os projetos que tipicamente ocorrem lá, o projeto político-pedagógico ou os planos de curso, que são a denominação que a gente utiliza no Instituto Federal, onde está descrito o perfil do egresso, a estrutura do curso, as ementas, esse tipo de detalhe. Então, a partir do acesso a esses documentos, essa parte de diagnóstico também pode envolver entrevistas com pessoas, com a direção, coordenador pedagógico, para conhecer o funcionamento da escola e produzir esse diagnóstico. Segunda parte do estágio, nós chamamos de observação e participação. Essa parte dirige o estágio para dentro da sala de aula, considerando então, a partir da observação das ações do professor, quais são os seus objetivos educacionais, quais são os métodos empregados nas aulas, o sistema de avaliação, a própria concepção do professor a respeito do papel da avaliação, o relacionamento com os alunos, a interação, a dinâmica das aulas, como aparecem as questões de contextualização e interdisciplinaridade. Tudo isso faz parte da observação. A participação envolve a atuação do estagiário em auxílio ao professor. Tudo isso está melhor detalhado no manual de estágio. A última parte é a regência, que essa sim tem relação com o estagiário assumir o papel do professor. Isso envolve planejamento de aulas, condução de atividades e necessariamente a avaliação. Não só para sondar se os alunos aprenderam, mas sondar se a própria aula foi conduzida da melhor maneira possível. Então, mantendo aqueles ciclos de reflexão, ação e reflexão. A carga horária do estágio, para o curso de formação pedagógica, prevê 300 horas de atividades a serem desenvolvidas dentro das escolas. Quem for cumprir essa carga horária completa deve dividir, considerando 30% do tempo, em atividades de diagnóstico. Existe uma tabela no manual de estágio que descreve quais atividades são aceitas como parte desse diagnóstico. 50% do tempo deve ser dedicado à observação, portanto, dentro da sala de aula. 10% à participação e 10% de regência. No entanto, boa parte dos alunos do nosso curso deve contar com a redução dessa carga de estágio, por poderem aproveitar a atividade profissional que já desempenham atuando como professores no ensino técnico. Então, esse aproveitamento pode reduzir em até 200 horas o estágio
Portanto, a parte obrigatória passa a ser de 100 horas. Nesse caso, esses professores estão dispensados da parte de regência. Então, eles devem dividir o tempo entre 40% de diagnóstico, 50% de observação e 10% de participação. Sugiro que vocês olhem no manual de estágio para verificar exatamente quais são os documentos, quais são os requisitos para validar essa redução da carga de estágio. Por último, composição do relatório. Existe um documento da Biblioteca do Instituto Federal que normatiza a apresentação e a construção dos trabalhos acadêmicos. Então, o relatório deve conter uma capa, folha de rosto, sumário, e esses são os itens da parte textual, os elementos textuais do relatório. Então, deve aparecer uma introdução, considerando os objetivos, a justificativa daquela produção. E o relato do estágio deve ser dividido em 3 momentos, considerando as etapas do diagnóstico, observação e participação e de regência. Dentro do relatório aparecem as fichas de síntese, com o registro dos dias e das atividades desenvolvidas no estágio, também os planos de aula que foram elaborados para a regência e uma etapa de considerações finais. Devem ser incluídas referências bibliográficas e anexos se for necessário. Nós editamos um modelo desse relatório que vai ser utilizado na tarefa dessa semana.